A giardíase não é necessariamente uma infecção sexualmente transmissível. A contaminação ocorre, na maioria das vezes, pela ingestão de água contaminada, decorrente da falta de saneamento básico, por verduras irrigadas com água contaminadas e mal desinfetadas. Como infecção sexualmente transmissível, ela ocorre pelo contato com fezes nas práticas sexuais, como, por exemplo, pela prática de sexo anal, sexo oroanal, ou seja, usar a boca, a língua, para estimular a região anal do parceiro ou da parceira, e também por dedos, vibradores e plugs anais que foram introduzidos no ânus e depois não foram devidamente higienizados. Em muitos casos, a giardíase é assintomática e quando esses sintomas se manifestam, eles variam de uma diarreia aquosa fétida, ou seja, mal cheirosa, cólicas, dores abdominais, náusea, enjoo, flatulência, produção aumentada de gases intestinais, eructação, arrotos e perda de peso, decorrente da diarreia aquosa. A prevenção da giardíase é feita consumindo água tratada, vegetais higienizados e pela prática de sexo seguro. É muito importante que você saiba todas as possibilidades de cuidados que você deve ter para fazer a prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. Nós vamos agora mostrar tudo ou quase tudo que você precisa saber para evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Uma das maneiras de se evitar as infecções sexualmente transmissíveis é pela abstinência de sexo interpessoal. Abstinência quer dizer simplesmente não praticar. Sexo interpessoal é fazer sexo com outra pessoa ou com outras pessoas. Mas isso é possível? Sim, quando a pessoa se masturba, ela não está praticando sexo interpessoal. A abstinência pode ser preferencial ou circunstancial, quer dizer, por preferência da pessoa ou por uma circunstância na qual a pessoa se encontra. Por exemplo, pode ser porque a pessoa considera que ainda não é hora. Pode ser que é porque a pessoa não tenha, no momento, um parceiro ou parceira fixa. Pode ser ainda por motivos religiosos ou por não se interessar por atividades sexuais. As pessoas que se encontram nesta circunstância são consideradas pessoas assexuadas, sem interesse pelo sexo. Ou pode ser ainda porque a pessoa prefere se masturbar. São os autossexuais, aqueles que se satisfazem sozinhos e consideram que para eles está tudo bem. Sua parceria sexual mais segura é você mesmo ou você mesma. Em situações de abstinência de sexo interpessoal, a masturbação é uma boa opção para aliviar a tensão sexual, além de proporcionar outros benefícios físicos e emocionais. Masturbar-se é fazer amor com você mesmo ou com você mesma, mas cuidado! Você pode adquirir ISTs beijando na boca, compartilhando roupas, toalhas, agulhas, seringas e o arguile, por exemplo. Estas são as principais providências que podemos tomar para evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Uma delas, bem simples, muito prática, porém nem sempre confiável, é a monogamia mútua. Ou seja, formado um casal, este casal tem um pacto de fidelidade e eles se comprometem a, em hipótese alguma, manter relações sexuais com outras pessoas. Bem, nesse caso, em relação a IST, não há maiores preocupações em usar camisinha, por exemplo, não seria necessário.
Porém, devemos lembrar que o uso da camisinha também é importante para evitar uma gravidez indesejada. O uso de preservativo masculino ou feminino em todas as relações sexuais é uma providência que deve ser seguida sempre. E recomendo principalmente às moças, às mulheres, que não aceitem as solicitações de praticar o sexo sem preservativo. Alguns homens usam um monte de argumentos para justificar essa solicitação, apelando para a confiança. Você não confia em mim? Qual é o problema? Você está escondendo alguma coisa de mim? Olha, se não for com você, eu vou fazer com outra. Se os argumentos do seu parceiro forem para esse lado, a melhor coisa que você tem a fazer, o mais rápido possível, é trocar de parceiro. Esta não é uma pessoa de confiança, porque se ele faz isso com você, ele faz com outras pessoas também. E isso sempre vai colocar você em risco. É muito bom também, sempre que possível, que ambos tomem banho antes e depois da atividade sexual. A redução do número de parceiros e parceiras sexuais também é uma medida importante. As pessoas que têm muitos parceiros variados estão sempre se expondo a contrair infecções ou infestações sexualmente transmissíveis. É importante também tomar as vacinas disponíveis, como a do HPV e da hepatite B. Também é muito importante fazer a testagem regular para o HIV e para outras infecções sexualmente transmissíveis, assim como para as hepatites virais. Existem duas providências que são particularmente importantes, especificamente em alguns casos. Uma é chamada profilaxia pós-exposição. O que é a profilaxia pós-exposição? É tomar medidas de prevenção após a exposição que possa ter levado a pessoa a ter contraído uma infecção sexualmente transmissível. Por exemplo, a pessoa vai para uma balada, passa da conta, bebe demais e aceita fazer sexo sem camisinha. Ela poderá tomar uma medicação específica que deve ser tomada de 2 horas após a relação sexual a até 72 horas após a relação sexual, e esta medicação vai então fazer a profilaxia, vai evitar que a pessoa desenvolva infecções sexualmente transmissíveis. Pode acontecer também, no caso da profilaxia pós-exposição, que esse contato tenha sido por motivo de abuso, no estupro, por exemplo. Então, sempre devem ser tomadas essas medidas. E no caso do estupro ou do abuso, a mulher também deverá tomar uma medicação abortiva para evitar que haja continuidade de uma gravidez indesejada. A outra é a profilaxia pré-exposição. Esta é muito específica e nós vamos falar um pouquinho mais dela logo adiante. E aí é uma medicação que a pessoa deve tomar diariamente sem nunca falhar. Uso diário obrigatório. Mas a profilaxia pré-exposição não é para todo mundo. A profilaxia pré-exposição ao HIV é um método de prevenção à infecção pelo HIV. A PrEP não é para todas as pessoas. Ela é indicada para aquelas pessoas que têm o maior risco de entrar em contato com o HIV. Você deve considerar usar a PrEP se fizer parte de uma dessas populações: gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, trabalhadores e trabalhadoras do sexo. E além disso, se você frequentemente não usa camisinha em suas relações sexuais, tem relações sexuais sem camisinha com alguém que esteja HIV positivo e que não esteja em tratamento,
e faz uso repetido da profilaxia pós-exposição ao HIV. E ainda, se você apresenta episódios frequentes de infecções sexualmente transmissíveis. Isso significa que você não toma as outras medidas de prevenção.